A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre o amor de Deus. Para isso eu gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta. Você já ouviu esta frase? A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Você sabe onde isso está escrito? Pois é, isso está escrito na Bíblia Sagrada. No livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 13, no versículo de número 22. Agora, por que nós seríamos consumidos ou destruídos? Por que nós necessitamos da misericórdia de Deus? Bem, tudo começa depois que o ser humano foi criado. Deus deu uma ordem para o ser humano, deu uma ordem para Adão e esse deveria de transmitir à sua esposa. E aquilo serviria para eles como uma lei, algo que Deus tinha dado, uma ordem. Eram muitas coisas que eles poderiam fazer, mas Deus disse para eles que algo eles não deveriam fazer, que era comer do fruto da árvore do bem e do mal. E eles desobedeceram, e desobedecendo, caíram em pecado, ou seja, em desobediência. E essa desobediência tinha um custo, porque a palavra de Deus para eles, que era a lei que eles tinham recebido de Deus naquele lugar, era que quando eles comessem, eles certamente morreriam. O Senhor estava falando de dois tipos de morte. Ele estava falando que o ser humano poderia morrer na morte física e também na morte espiritual. A morte espiritual aconteceu instantaneamente. Logo que eles pecaram, viram as suas misérias, suas vergonhas e descobriram que eram seres humanos. E, portanto, o pecado já estava neles e toda a terra, a partir daí, sofreu com aquela situação. Só havia um jeito deles se aproximarem de Deus novamente e serem aceitos. Por causa da transgressão, necessitava de um sacrifício de sangue. Então começaram, para aplacar por um tempo a ira de Deus contra o ser humano, Adão e Eva e também toda a sua descendência. Começou os primeiros sacrifícios a serem feitos, indo até a lei de Moisés, dada aos judeus. Na lei de Deus não era uma lei de horror, uma lei de maldade, era sim uma lei de amor. Deus queria com a lei mostrar para todo ser humano que eles eram transgressores, falhos e pecadores. A lei não podia salvar, mas mostrava ao ser humano que ele, por suas próprias justiças, não tinha o direito de ser aceito por Deus. Ele precisava da misericórdia de Deus e precisava de um Salvador. E então é que através da lei de Moisés, todo ser humano descobriu, porque nenhum deles conseguia cumprir a exigência da lei. E em Romanos, no capítulo 13, no versículo 23, nos traz uma clareza disso que eu estou falando, quando diz que todos pecaram e destituídos agora todos estão da glória de Deus, ou seja, estão destituídos da presença de Deus, a não ser, aleluia, através da misericórdia do Altíssimo sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que agora todo aquele que se entrega a Cristo Jesus, o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas alcançasse a vida eterna. E agora todo aquele que recebe o sacrifício de Cristo Jesus, o único que pode remir o ser humano de todo pecado e culpa para sempre, é o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário.
Então ele está superior a todo o sacrifício feito durante a lei de Moisés. Todos os sacrifícios feitos todo este período até Cristo, agora tornou-se desnecessário, porque Deus enviou o seu Cordeiro e sobre ele caiu todo o pecado da humanidade e a desobediência. Em Romanos também nos diz, no capítulo 8, no versículo 1, que agora Cristo cumpre as exigências de Deus para a remissão do homem de todo pecado e culpa. E ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Para não haver esta condenação que veio com a queda do homem no jardim, é necessário que eu entregue a vida para Cristo Jesus. E a vida que eu vivia antes na carne, eu viva no Espírito Santo, no Espírito de Deus, ou seja, uma vida espiritual segundo a vontade de Deus, tendo Cristo como nosso exemplo, tendo Cristo como o nosso mestre em todas as coisas. A palavra do Senhor diz que Deus resolveu encerrar todos debaixo da desobediência, para usar para com todos de sua misericórdia. Ele encerra todos debaixo da desobediência não por maldade, mas pelo infinito e poderoso amor de Deus. Ele não é alguém que faz acepção de pessoas. O objetivo dele é que Adão e Eva povoassem a terra, e através dele a terra se enchesse de habitantes. O homem e a mulher pecaram, havia uma lei para eles, e todo ser humano também teve uma lei. E todos eles pecaram. Eu e você, se estivesse no lugar de Adão e Eva, com certeza cometeríamos a mesma coisa, ou quem sabe, até pior, porque de fato eu e você somos transgressores. Desde o nosso nascimento, nascemos em pecado e, portanto, a desobediência está em nós, mas o Espírito Santo, depois que nós entregamos a vida para Cristo Jesus, também passa a viver em nossas vidas. E é Ele que nos ensina e nos dá graça para fazer a vontade de Deus. E quando nós vivemos a vida pendendo não para a velha natureza, mas para essa agora que recebemos de Deus, porque a palavra de Deus diz que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. A lei que Cristo cumpre agora. Existe uma lei, eu não estou livre da lei, existe uma lei para mim também, mas essa lei é a lei da graça que vem sobre a minha vida, é a lei das misericórdias de Deus, do favor de Deus, e agora eu posso agir como um cidadão do céu, seguindo, como já disse, o exemplo de Cristo Jesus. Então, a palavra do Senhor me dá essa garantia para mim e para você, que a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus me livra da lei do pecado e da morte. Então, aquela palavra que eu falei no início, que se encontra em Lamentações de Jeremias, no capítulo 13, no versículo de número 22, que diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é o amor que Ele teve para com toda a humanidade. Ele encerra todos debaixo da desobediência, para usar para com todos de misericórdia. Se você vive uma vida hoje cheia de fé, cheia de esperança, cheia de graça, de bondade de Deus, se você é uma pessoa que pode respirar hoje, você está vestido, você está alimentado, o inimigo não tirou a tua vida e também não está fazendo você descer às profundezas do abismo, ou seja, sua vida não está rumando para o inferno. Você e eu devemos isso a Deus, pelo seu grande amor,
de enviar o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Glorifique a Deus por essa tão grande oportunidade. Não desista da jornada da fé. Você só está vivo, você só é quem é, porque a misericórdia de Deus te livrou da lei da morte, a qual eu e você estávamos condenados. Abrace essa oportunidade e prossiga, não desista, porque se você cair da graça, agora que você conhece a Deus e alcançou a misericórdia, não posso prometer a você que você novamente pode se levantar. Ainda que Deus tem poder para dar graça, não vamos abusar da misericórdia de Deus. Vamos andar com passos firmes diante do Senhor e caminhar no caminho da vitória, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero orar por você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu glorifico ao Senhor por ter enviado Cristo Jesus, que Cristo Jesus cumpriu toda a exigência, Senhor, determinada pelo Senhor, porque o Senhor, sendo um Deus santo, Pai, não suporta a desobediência, Senhor, e não concorda com o pecado. Então, Senhor, eu glorifico ao Senhor pelo teu grande amor por mim e por esta pessoa que está me ouvindo, que agora, Senhor, sabe que a misericórdia do Senhor, Deus eterno, é a causa de nós não sermos consumidos, e que a tua misericórdia se renova a cada manhã, e eu posso contar com ela para a salvação, desde que eu ande em obediência, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, sabendo que não há uma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Mas lembre-se, não devemos andar segundo a carne, devemos andar segundo o Espírito. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.